Novos trechos da delação de Marcos Valério revelam que o PT tinha ligações com o PCC e que ele administrava um caixa secreto do Partido dos Trabalhadores com 100 milhões de reais. Antes não existia o fundo eleitoral. Era muito normal qualquer candidato, a vereador, a prefeito, a deputado, pedir dinheiro em empresas, né? Ele era um dos intermediários de algumas empresas. Mas no caso a empresa que ele citou é o PCC, né? Eu felizmente nunca pedi dinheiro a empresário nenhum, mas conheço vários colegas meus e companheiros aí de outros partidos e até do nosso partido que já financiou, porque naquela época era normal, né? O problema é que ele disse que foi o PCC que financiava. Ele é que tem que dizer, não sei, né? Isso aí tem que perguntar para ele, né? Marcos Valério, na época do Mensalão, circulava muito aqui pelo Congresso. Era ele quem fazia os pagamentos aos parlamentares que vendiam seu apoio ao governo Lula na época em que ele era presidente. As novas declarações caíram como uma bomba nesse momento em que ele tenta voltar ao poder. A ideia de ver Marcos Valério de volta ao Congresso para remexer nesse assunto que parecia estar enterrado está assombrando o PT. O senhor tem memórias de ver aí o Marcos Valério circulando pelos corredores do Congresso? Marcos Valério? Marcos Valério já passou. Não tenho essa memória, embora nós tivemos relação com ele por aqui, mas não faz parte hoje da história. Parece que na semana que vem ele foi convocado para participar de uma comissão na Câmara dos Deputados e esclarecer essa questão aí de envolvimento do PCC com o PT. O senhor não acha que é uma boa oportunidade para o PT provar sua inocência? O PT já provou sua inocência, né? Estão levantando o defunto daqueles que vão se afundar também. E por falar nisso, o assassinato de Celso Daniel em 2002, seguido de várias outras mortes de pessoas envolvidas na investigação desse caso, acendeu um alerta na Câmara dos Deputados. Quando alguém que fez parte do esquema, presenciou, foi testemunha, vem a público e confirma isso, é sempre um motivo de muita atenção. Porque a partir de agora Marcos Valério está correndo um grande risco de vida. A gente retoma um pouquinho desse assunto, porque é o assunto que movimentou as redes sociais e, como eu disse, nós estamos aí há 90 dias das eleições. Eu queria só puxar com vocês mais um pouco aqui, Fabi, Alan, Paulo, não tanto pelo caso Celso Daniel, mas sim pela expressão facial e pela resposta do Paulo Rocha. O Paulo Rocha era um dos deputados na época, hoje ele é senador, né? Que teve uma assessora flagrada sacando dinheiro em boca de caixa, né? Que participou ali do esquema do Mensalão, que respondeu, né? O Paulo Rocha depois voltou à política, voltou até por cima, como senador. Mas quando ele diz, Fabi, estão tentando levantar defunto, isso é assunto do passado? Não, deputado. Não. Marcos Valério foi condenado a 37 anos de prisão, a mais dura das prisões ali, uma das mais duras do Mensalão. Ele apanhou na cadeia, ele estava no presídio Nelson Hungria, em Minas Gerais. Quem também conta muito sobre o que o Marcos Valério passou dentro da prisão é a senadora Mara Gabrilli, do PSDB daqui de São Paulo, por exemplo, porque o pai dela era dono de uma empresa de ônibus que foi achacada pelo PT, pelo esquema criminoso de Santo André, na época da gestão Celso Daniel, antes do Celso Daniel ser assassinado em janeiro de 2002. Então, quando eu vejo, Fabi, e aí passando a bola para vocês para não me alongar aqui, porque Celso Daniel, né? Quando eu vejo o deputado dizer, não, ele não tem nada com o Marcos Valério, não... Poxa vida, não, muito eles se conheciam muito bem. É muito interessante que quando a Berenice, né, nossa repórter, excelente pergunta, ele não responde, é típico de quem que não está pronto a responder. Ele faz Marcos Valério, ele faz outra pergunta, isso já é um indício. Agora, interessante ele falar, estão querendo levantar defunto. Seria uma previsão do que provavelmente poderia acontecer até com o próprio Marcos Valério? Porque, pelo que a gente sabe, está vivo. Eu sei que não é bem isso que ele disse, mas há de se temer, né, a questão da vida aí de alguém que parece ter um arquivo muito bom e vivo, porque a gente já sabe, como você sabe melhor do que nós aí, que Celso Daniel morreu, né? Então,
corre esse perigo. E há no noticiário, como eu brinco, político-policial brasileiro, Alain, documentos de outras operações que envolviam ou envolvem, porque algumas ainda estão em curso, parlamentares do PT. Eu vou dar aqui, por exemplo, 2 nomes, né? Os irmãos Moura, que é o ex-deputado estadual Luiz Moura e o vereador Senival, aqui da cidade de São Paulo. Os 2 são investigados. No caso do Luiz Moura, até o PT quis expulsá-lo por conta de ligação com o PCC. Ele foi flagrado numa garagem, na época, ônibus, pirueiro, é sempre transporte público. Transporte e lixo parece ser realmente algo recorrente quando a gente fala nessas 2 siglas, né? Então ele foi flagrado com esses integrantes. Teve que sair do PT. Ele já tinha sido preso por assalto à mão armada nos anos 90. Né? E depois ele também foi levado, num outro momento, mais recente, pela polícia, porque tentou impedir uma operação num posto de gasolina. Ele também tinha negócio com o posto de gasolina. A mesma coisa o Senival, e a mesma coisa. Então você vai puxando esses fios, capivara, né? E você vê que não é só o caso Celso Daniel, você vê uma certa recorrência. Empresa de transporte, empresa de lixo e facções criminosas, que hoje são verdadeiras, no caso dessa que estamos falando, uma verdadeira multinacional do crime usada para lavagem de dinheiro. E o próprio ex-ministro Antônio Palocci disse na sua delação que boa parte das provas, Fabi, do Antônio Palocci foram inutilizadas, foram descartadas pelos tribunais superiores brasileiros. Mas ele falou, ele chegou a admitir que o partido usou o PCC, o esquema do PCC de lavagem de dinheiro. E o número de testemunhas que morrem, e aí você pode falar com muito mais propriedade do que eu, no caso Celso Daniel, é uma coisa de crime organizado mesmo, porque era uma coisa cinematográfica, todo mundo que se envolveu direta e indiretamente morreu, né? Tem uma série, são 7 na verdade. 7, né? Há alguns casos que são um pouco mais latentes, como por exemplo, eu sempre cito o garçom que serviu o Celso Daniel e o Sérgio Sombra. O Sérgio Sombra também morreu, ele era o guarda-costas e o piloto daquele Pajero blindado de última geração, cujas portas entraram num colapso, se abriram. O Celso Daniel é levado daquele carro, um carro que foi metralhado sem que os criminosos soubessem que era blindado, né? Curioso você sequestrar alguém e você metralhar o carro antes, né? Muito curioso, e o Sérgio Sombra foi esquecido. Mas vamos lá, Paulo Figueiredo, teu comentário então, já estamos caminhando já para a reta final aqui do nosso programa. Na verdade, Silvio, eu queria tomar a liberdade de trocar de posição com você. Eu queria aqui fingir que eu sou o âncora e você é o comentarista para aprender um pouco com você, porque o que eu vejo? Eu vejo essas informações, delação de Palocci, delação de Marcos Valério, outras informações, vejo áudio vazado do pessoal do PCC dizendo que tinha diálogo no governo do PT, vejo encontro de Lula no Foro de São Paulo com o FARC, vejo apoio uma união dos partidos de esquerda com o narcotráfico em toda a América Latina, inclusive o presidente atual da Colômbia, o Ivan Duque, tem acusações de que, inclusive com um traficante morto no Brasil, né, acusações de que ele estaria envolvido num esquema de fraude de eleições, fraude eleitoral, utilizando dinheiro de tráfico de drogas. Eu vejo toda essa ligação e eu queria que eu sei que a gente tem pouco tempo ainda, até vale a gente explorar mais esse assunto, mas eu queria que você explicasse para mim e para quem está em casa, qual é a ligação disso tudo, Silvio? Como é que funciona isso e como é que isso se conecta no caso do Celso Daniel, que você talvez seja uma das maiores autoridades no Brasil, inclusive com um excelente livro publicado a esse respeito, que quem está em casa deveria comprar. Paulo, para tentar ser aqui sucinto, né, você tem tudo sempre funcionou num modelo de consórcio, né, um partido poderoso. Naquela época, em 2002, a campanha do ex-presidente Lula, mas que foi vitorioso naquele ano, era a mais promissora, porque o José Dirceu havia montado uma máquina partidária capaz de levá-lo ao cargo por meio de Marcos Valério, e você tinha, paralelamente, todo um caixa 2 sendo operado em 3 prefeituras, basicamente. Eram outras, mas 3 principais. Ribeirão Preto, Antônio Palocci, que depois sucedeu Celso Daniel no cargo de coordenador de campanha. O Toninho do PT, que foi assassinado na véspera do ataque ao World Trade Center,
Center, em Campinas, e o caso só não teve mais relevância na mídia, nos jornais, justamente porque aquele ataque terrorista mudou o mundo. E você tinha também Santo André, onde essas figuras que voltaram ao noticiário, especialmente a figura do Ronan Maria Pinto, que é citado pelo Marcos Valério, o que o Marcos Valério diz? Diz que o Ronan ameaçava contar que o ex-presidente Lula e a cúpula do PT, Dirceu e por aí vai, tinham ligação com o assassinato do Celso Daniel, e o PCC é esse braço de operação de lavagem de dinheiro que eu citei agora há pouco. Mais uma vez eram garagens de ônibus, mais uma vez você tinha empresários achacadores do modelo como um todo. Mas um detalhe chama a atenção: o Celso Daniel era favorável ao roubo altruísta, ao Caixa 2. Né? O próprio Gilberto Carvalho, que foi secretário-geral da presidência depois, e era o olhos e ouvidos do Lula na prefeitura de Santo André e do José Dirceu, ele mesmo conta que ele levava mais de milhões de reais para o diretório do PT num Corsa preto. Existe esse depoimento, inclusive ele sendo questionado sobre isso até pela deputada, agora senadora Mara Gabrilli. Quando roubaram o Caixa 2 do PT, é que o caldo entornou. E aí o relógio já não me deixa me alongar, senão a gente vai precisar de mais 62 minutos. Paulo. Está muito bem explicado. Obrigado, Silvio.